o rugido dos motores ATV rasgou o ar como um trovão irado, e quando pelas colinas secas do Alentejo. Manuel, com seus 92 anos curvados pelo tempo e pela guerra, apertou o cajado contra o peito, o coração batendo como tambores de batalha há muito silenciados. Naquele instante, ele soube, os jovens não vinham apenas para zombar, vinham para destruir o último pedaço de paz que lhe restava na velha casa de pedra. A poeira subiu em nuvens amarelas, sufocando o jardim que Manuel cultivava com mãos trêmulas, plantando rosas em memória de amores que nunca ousara nomear. Ele era o velho esquisito da aldeia de São Vicente, um veterano da Segunda Guerra Mundial que voltara da França com cicatrizes invisíveis e segredos que o vilarejo sussurrava como veneno. Ele nunca se casou, deve ser daqueles, murmuravam as mulheres na praça, enquanto os homens desviavam o olhar, envergonhados por sua própria curiosidade. Manuel aprendera a ignorar, a erguer muralhas mais altas que as de Évora. Mas os ATVS mudaram tudo. Há meses, um grupo de jovens da vizinhança, liderados por João, o filho do ferreiro, com seus 28 anos de arrogância e velocidade, transformara as trilhas off-road em armas de humilhação. Eles aceleravam pela cerca da propriedade de Manuel, derrubando oliveiras centenárias, gritando insultos que ecoavam como tiros: sai da frente, viado fossilizado. A palavra cortava mais fundo que qualquer bala alemã. Naquela manhã de verão escaldante, Manuel saiu à varanda, o sol batendo em sua pele enrugada como um juiz impiedoso. João parou o ATV a poucos metros, o motor ainda ronronando como um predador saciado. Seus amigos, Miguel, o mecânico de riso fácil, e Sofia, a única mulher do grupo, com tatuagens que contavam histórias de rebeldia, riam atrás dele, máscaras de poeira escondendo olhos cruéis. Ai, avô! Trouxe flores para a tua namorada invisível, berrou João, jogando uma lata de cerveja vazia que rolou até os pés de Manuel. O velho não respondeu. Em vez disso, seus olhos, castanhos como a terra alentejana, fixaram-se em João com uma intensidade que fez o jovem hesitar por um segundo. Algo no olhar de Manuel, uma mistura de dor antiga e compaixão inesperada, perfurou a armadura de João. Mas o momento passou, e o grupo acelerou de novo, deixando sulcos profundos na terra que Manuel chamava de lar. Enquanto a poeira assentava, Manuel voltou para dentro, o peito apertado não pela raiva, mas por uma solidão que o consumia como fogo lento. Ele se sentou à mesa de carvalho, abrindo o caderno amarelado onde registrava memórias. Ali, entre páginas frágeis, estava a verdade que ninguém na aldeia conhecia. Em 1944, na Normandia, ele salvara a vida de um soldado francês chamado Henri. Não era só camaradagem de trincheira, era amor, puro e proibido, selado com um beijo roubado sob a chuva de balas. Henri morrera meses depois, deixando Manuel com um medalhão de prata e um coração em pedaços. Se ao menos pudessem entender, murmurou Manuel para si mesmo, traçando o contorno do medalhão com dedos artríticos. Fora da aldeia, em Lisboa, ele ouvira falar de comunidades onde homens como ele podiam ser livres, bares escondidos no bairro alto, paradas orgulhosas na Avenida da Liberdade. Mas aqui, no interior esquecido, ele era apenas o fantasma de si mesmo. João, acelerando de volta à estrada poeirenta, sentiu um aperto no estômago que não era fome nem cansaço. Ele amava a adrenalina dos ATVS, o vento chicoteando o rosto enquanto devorava as curvas das colinas. Era sua fuga, da oficina sufocante do pai, das expectativas de casar com a filha do padeiro, de noites em que acordava suando, sonhando com o toque de Miguel, seu melhor amigo, em vez de curvas femininas. João era bissexual, um segredo que o corroía como ferrugem em metal. Ele via Sofia furtar abertamente com mulheres na cidade vizinha, orgulhosa de sua identidade lésbica, mas para ele, admitir significava o fim, o pai o deserdaria, os amigos o abandonariam, a aldeia o marcaria como defeituoso. Então, ele descarregava a raiva em alvos fáceis, como o velho Manuel. Ele é fraco, merece, justificava para si mesmo, mas no fundo, invejava a quietude do veterano, sua recusa em se curvar. Dias se passaram em uma rotina de tensão. Os ATVS voltavam toda a tarde, mais ousados. Uma vez, derrubaram o portão de madeira, outra, espalharam grafites na parede, viado morto, em letras tortas. A polícia local, um primo distante de Miguel, ignorava as queixas de Manuel com um aceno displicente: crianças sendo crianças, senhor. O Alentejo é assim. Sofia, a voz da razão no grupo, protestava baixinho: isso está indo longe demais, João. O homem é um herói de guerra. Mas João calava-a com o olhar, temendo que qualquer fraqueza os pusesse. Em casa, ele brigava com o pai, que o pressionava: quando vais arranjar uma mulher decente? Não queres acabar como aquele solteirão do Manuel? As palavras ecoavam, alimentando o ciclo de ódio. Então, veio o acidente. Era uma tarde de outono, com o ar carregado de cheiro de cortiça queimada. João pilotava sozinho, mais rápido que o normal,
fugindo de uma discussão com Miguel sobre um flerte inocente que o deixara ciumento. A trilha era traiçoeira perto da casa de Manuel, pedras soltas, curvas cegas. O ATV derrapou, capotou em uma ribanceira. João voou, o mundo girando em um borrão de dor e pânico. Quando acordou, o sol poente tingia o céu de laranja, e ele jazia imóvel, a perna torcida em ângulo impossível, o capacete rachado ao lado. Nenhum grito saiu de sua garganta, apenas um gemido rouco. Horas se passaram, ou foram minutos. Até que uma sombra se projetou sobre ele. Era Manuel. O velho, que saíra para colher figos, ouvira o estrondo. Sem hesitar, arrastara-se pela encosta, ignorando a dor nas costas, usando o cajado como alavanca para erguer o corpo inerte de João. Aguenta, rapaz. Eu já vi piores, murmurou, amarrando a perna ferida com um lenço e o cinto do próprio João. Com uma força nascida da sobrevivência, Manuel chamou ajuda pelo telefone antigo, guiando os paramédicos até o local. Quando o resgate chegou, João, semiconsciente, viu o rosto de Manuel, não o monstro que imaginara, mas um anjo cansado, com olhos que diziam, eu te vejo. No hospital de Évora, João acordou com a perna engessada e a mente em turbilhão. Seus pais choravam ao lado da cama, Sofia mordia as unhas nervosa, Miguel evitava seu olhar. Mas onde estava Manuel? O médico mencionou casualmente, graças ao velho da aldeia. Ele te carregou como um filho. João sentiu um nó na garganta. Naquela noite, sozinho, ele chorou, não pela dor física, mas pela vergonha. No dia seguinte, contra as ordens do médico, João pediu para ver Manuel. O velho chegou devagar, apoiado em uma bengala nova, o rosto marcado por hematomas da descida íngreme. Porquê? Perguntou João, a voz falhando. Manuel sentou-se na cadeira, o medalhão brilhando sob a luz fluorescente. Porque todo mundo merece uma chance de ser salvo. Como eu fui, uma vez. A conversa começou hesitante, como um rio seco buscando o leito antigo. João confessou fragmentos, a pressão da família, o medo de ser quem era. Eu gosto de homens e mulheres. Mas aqui, é como ser um criminoso. Manuel ouviu, sem julgamento, e pela primeira vez compartilhou sua história. Eu amei um homem na guerra. Ele me ensinou que o amor não é fraqueza, é a única arma que vence o ódio. As palavras pairaram, sendo uma ponte frágil entre gerações. João tocou o medalhão, sentindo o peso da história alheia como um bálsamo para a sua. De volta à aldeia, a mudança foi sutil, mas inexorável. João confrontou o grupo, chega de ATVS na casa dele. Manuel salvou minha vida. Miguel riu nervoso, mas Sofia assentiu, seus olhos brilhando com aprovação secreta. Ela, que lutava contra os olhares da própria mãe conservadora, via em Manuel um aliado invisível. No entanto, o conflito explodiu quando o pai de João descobriu as visitas diárias do filho à casa do veterano. Estás louco? Andar com aquele invertido? Vais manchar o nome da família. Gritou o ferreiro, a fúria explodindo em um tapa que quicou pela oficina. João revidou não com punhos, mas com palavras. Ele é mais homem que você, pai. Salvou vidas na guerra, e a minha. A briga dividiu a casa, com a mãe de João chorando no quarto, dividida entre tradição e o amor pelo filho. Enquanto isso, Manuel e João aprofundavam sua ligação. Passeios lentos pelas colinas, João empurrando a cadeira de rodas improvisada, contavam histórias. Manuel falava de Paris pós-guerra, de danças secretas em clubes underground, João, de sonhos de correr rally profissionais, mas sem esconder quem era. Uma tarde, sob uma azinheira centenária, João admitiu o ciúme por Miguel. Ele ri das minhas piadas, mas nunca me olha como eu quero. Manuel sorriu tristemente. O amor verdadeiro não força portas, ele as abre devagar. Nesse momento, uma faísca acendeu, não romance carnal, mas uma atração profunda, platônica, de almas que se reconheciam. João sentiu-se visto, pela primeira vez, sem máscaras. Mas a aldeia não perdoava facilmente. Rumores se espalharam como fogo em palha seca. O acidente foi armadilha do velho para seduzir o rapaz. O grupo de ATVS rachou. Miguel, invejoso e confuso sobre seus próprios sentimentos, traiu João espalhando mentiras. Sofia defendeu-os, revelando sua própria orientação. Eu sou lésbica, e o que? Vocês acham que Manuel é ruim, mas ele nos ensina a ser livres. A confrontação veio em uma noite de lua cheia, na praça da aldeia. Miguel liderou um punhado de jovens, ATVS alinhados como uma barricada. João, acorda. Estás traindo a gente por um fossilizado. Gritou. João, ao lado de Manuel em sua cadeira, ergueu a voz. Não é traição, é verdade. Eu sou bissexual,
e Manuel me mostrou que não preciso ter vergonha. O caos irrompeu, motores rugindo, xingamentos voando, punhos cerrados. Sofia interveio, protegendo Manuel com o corpo, enquanto a mãe de João chegava correndo, lágrimas nos olhos. No meio da gritaria, uma reviravolta, o pai de João, atraído pelo barulho, viu o filho defender o velho e parou, o rosto contorcido em dúvida. O que está acontecendo aqui? Rosnou. João, exausto, entregou o medalhão. Leia a inscrição, pai. Amor vence guerras. Manuel viveu isso, e me salvou para que eu pudesse viver também. O ferreiro pegou o objeto, os dedos tremendo, e pela primeira vez, viu além do ódio. A calmaria que se seguiu foi frágil, como o primeiro orvalho após uma tempestade. O pai de João guardou o medalhão em silêncio naquela noite, virando-o nas mãos calejadas enquanto a aldeia dormia. Pela manhã, ele bateu à porta de Manuel, o orgulho engolido pela culpa. Eu errei com o rapaz. E com o senhor. As palavras saíram roucas, como se arrancadas de uma garganta seca. Manuel, servindo chá de ervas na cozinha simples, apenas assentiu. Erros são trilhas off-road, Sr. Ferreira. Às vezes, derrapamos, mas podemos corrigir o curso. Foi o início de uma trégua improvável. O ferreiro começou a reparar o portão da casa de Manuel, consertando cercas com ferramentas que outrora forjara para ignorar o velho. João, ainda de muletas, usava os dias para reconstruir pontes. Ele e Sofia organizaram uma corrida beneficente de ATVS pelas colinas, com o tema Caminhos de Respeito, parte dos lucros para restaurar o jardim de Manuel. Miguel, isolado pela própria raiva, observava de longe, o ciúme se transformando em autoquestionamento. Em uma conversa bêbada após a corrida, ele confessou a Sofia: eu sinto algo por João. Mas e se for só confusão? Ela, com sua franqueza afiada como uma lâmina de faca alentejana, respondeu: confusão é o preço da honestidade. Melhor do que o silêncio que nos mata. Miguel, gay relutante, começou a frequentar fóruns online em segredo, lendo sobre comunidades LGBTQ+, em Portugal, o Orgulho de Lisboa, as associações em Faro. Pela primeira vez, ele se viu em histórias alheias, não como vilão, mas como sobrevivente. Para Manuel, a mudança era um renascimento lento. Ele reabriu o caderno, agora com João como coautor. O jovem desenhava mapas de trilhas seguras, enquanto o velho anotava lições de vida. Você me faz lembrar Henri, disse Manuel uma vez, a voz embargada pelo vento do outono. Ele era impulsivo como você, corria riscos que eu temia. João corou, tocando o braço do velho com gentileza. Não era desejo físico, era uma conexão de almas feridas, tecida de empatia e tempo compartilhado. Juntos, eles plantaram novas rosas no jardim restaurado, cada espinho uma memória de dor superada, cada pétala uma promessa de florescimento. Mas o passado não se rende fácil. Uma carta chegou de Lisboa, um jornalista local, farejando a história do acidente, publicou um artigo sensacionalista no jornal regional. Veterano gay e piloto jovem, escândalo ou salvação? As manchetes inflamaram a aldeia como gasolina em fogueira. Vizinhos que outrora acenavam agora cruzavam a rua, a igreja local, com seu padre conservador, pregou sermões velados sobre pecados da carne. Sofia enfrentou o pior, sua mãe, devota fervorosa, a expulsou de casa após descobrir seu envolvimento. Você e aquela gente pervertida, saia daqui! Gritou, jogando roupas pela janela. Sofia, com lágrimas quentes, bateu à porta de Manuel à meia-noite, mochila nas costas. Posso ficar? Só até arranjar forças. O velho a abraçou como uma filha perdida. Esta casa tem quartos vazios e corações abertos, minha querida. João, furioso com o artigo, confrontou o jornalista em Évora, mas a raiva só alimentou o fogo. Miguel, em um ato de redenção inesperada, apareceu na casa de Manuel com um ATV remendado. Eu errei, João. Deixe-me ajudar a limpar essa bagunça. Os dois, outrora rivais no ciúme, sentaram-se na varanda sob as estrelas, compartilhando uma garrafa de vinho tinto alentejano. Eu te amo, sabe, murmurou Miguel, a voz trêmula. João, surpreso, segurou sua mão. Eu também. Mas devagar, como uma trilha nova. Era o nascimento de algo puro, um romance tímido, nutrido por honestidade forjada no fogo da adversidade. Sofia, da janela, sorriu para si mesma, sonhando com uma namorada em Lisboa que conhecera online, uma artista com dreadlocks e alma livre. O clímax veio no Festival Anual de São Vicente, uma feira de colheitas com danças folclóricas e barracas de enchidos. O grupo de ATVS, agora unido sob a bandeira do respeito, preparou uma demonstração, uma corrida simbólica terminando no Jardim de Manuel, com bandeiras arco-íris escondidas entre as flores.
Mas o padre, inflamado pelo artigo, subiu ao palco e denunciou: esta aldeia não tolerará aberrações. O veterano e seus acólitos profanam nossas tradições. A multidão murmurou, dividida, alguns aplaudiram, outros viraram o rosto. João subiu ao palco, muletas abandonadas, o pai ao seu lado pela primeira vez. Tradições mudam, padre. Meu pai lutou na África, Manuel na Europa, todos por liberdade. Amor não é pecado, ódio sim. O ferreiro assentiu, voz firme, meu filho fala a verdade. Eu aprendi tarde, mas apoiei agora. O silêncio caiu como uma cortina. Então, Sofia ergueu a voz, cantando uma fado melancólico sobre amores proibidos, sua voz rouca e quando pelas colinas. Manuel, empurrado por amigos, juntou-se a ela com um verso improvisado, sua voz fraca mas cheia de alma. A multidão, tocada, começou a bater palmas, não em aprovação forçada, mas em reconhecimento humano. Miguel beijou João discretamente na bochecha, um gesto que viajou como onda. O festival terminou não em confronto, mas em abraços hesitantes, vizinhos oferecendo azeitonas e promessas de paz. Meses passaram, e o inverno trouxe chuvas que lavaram as trilhas antigas. Manuel, enfraquecido por uma pneumonia, recusou-se a ir para o hospital, preferindo a cama familiar com vista para o jardim agora florido. João e Miguel revezavam turnos ao seu lado, lendo jornais e contando piadas ruins sobre corridas. Sofia, reconciliada parcialmente com a mãe após uma conversa honesta, planejava uma viagem a Lisboa para o orgulho, convidando Manuel como tio de honra. Você merece ver o mundo dançar como Henri sonhou, disse ela. O velho riu, tosse intercalando, eu dancei o suficiente na minha cabeça, filha. Mas vá, e leve meu medalhão como talismã. A doença de Manuel testou as novas alianças. O pai de João, transformado pelo remorso, construiu uma rampa na casa, martelando pregos com determinação silenciosa. Para que o rapaz não precise carregar você sozinho, grunhiu, evitando olhares emocionados. Miguel, lidando com sua própria saída do armário para a família, encontrou força em Manuel. Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza. O romance dele e de João florescia devagar, passeios de ATV adaptado, mãos entrelaçadas no guidão, conversas sobre o futuro em Coimbra, onde João sonhava estudar mecânica automotiva sem julgamentos. Mas uma sombra pairava, o jornalista, buscando redenção ao clique, retornou para uma entrevista. Desta vez, não sensacionalista, uma peça sobre a resiliência LGBTQ+, no interior português. Manuel, da cama, ditou memórias. O bullying não era só poeira e gritos, era o medo que eles tinham de si mesmos. João me mostrou que o ciclo pode quebrar. A história saiu na capa, intitulada Das Trincheiras aos ATVS, uma ligação que curou feridas. Leitores de todo o país escreveram cartas, de jovens em Porto confessando amores escondidos, de idosos em Algarve compartilhando segredos semelhantes. Sofia leu-as em voz alta, sua voz embargada, você mudou tudo, Manuel. Não só aqui, mas em tantos lugares. A primavera chegou com pétalas rosa caindo como confetes. Manuel, milagrosamente recuperado, testemunhou o casamento civil de João e Miguel em uma capela pequena de Évora, uma cerimônia simples, com Sofia como madrinha e o ferreiro como padrinho relutante mas orgulhoso. Vocês dois. Cuidem um do outro como eu cuidei de Henri, abençoou Manuel, o medalhão agora passado para João. Lágrimas fluíram livremente, não de tristeza, mas de uma alegria conquistada a duras penas. Sofia encontrou sua artista em Lisboa, e as duas visitavam a aldeia mensalmente, trazendo vinhos e histórias de bares vibrantes. O grupo de ATVS evoluiu, corridas inclusivas, com faixas de apoio a causas queer, atraindo turistas de Faro e Setúbal. A aldeia de São Vicente, outrora estagnada em preconceitos, florescera, uma parada informal no mapa do orgulho português. No verão seguinte, Manuel sentou-se na varanda, assistindo João e Miguel acelerarem pela trilha agora pavimentada com respeito. O rugido dos motores não mais aterrorizava, era sinfonia de liberdade. Obrigado, meu rapaz, sussurrou para o vento, sentindo Henri sorrir em algum lugar além das colinas. A ligação surpreendente não mudara só vidas, transformara um pedaço de Portugal em farol de esperança. Anos rolaram como rodas de ATV em terra fofa, e Manuel, aos 95, ainda vigiava o horizonte com olhos que viam além do visível. A casa, agora um centro informal de apoio LGBTQ+ local, recebia visitantes tímidos, um pastor de ovelhas de Beja lutando com atração por homens, uma viúva de Montemor confessando um passado lésbico reprimido. Manuel, com sua sabedoria tecida de cicatrizes, ouvia sem pressa, oferecendo chá e verdades suaves. O amor é como o azeite alentejano, leva tempo para se tornar ouro, mas vale cada prensagem. João e Miguel prosperavam em Coimbra, com uma oficina especializada em veículos off-road adaptados para deficientes, uma homenagem sutil a Manuel. Seu casamento, testado por discussões sobre filhos,
adotariam um dia, fortalecera-se na forja da maturidade. Você me salvou primeiro, João dizia a Miguel em noites quietas, traçando tatuagens que contavam sua jornada. Miguel, agora abertamente gay na comunidade universitária, organizava workshops sobre identidade, convidando Sofia como palestrante. Ela, vivendo com sua parceira em um loft artístico no Chiado, pintava murais de amores diversos, rosas entrelaçadas com trilhas de ATV, medalhões de prata flutuando em céus azuis. O conflito renasceu de forma inesperada. Um novo grupo de jovens, invejando a fama das corridas inclusivas, reviveu velhos ódios. Liderados por um primo distante de Miguel, eles vandalizaram o jardim de Manuel uma noite chuvosa, borrando grafites com orgulho falso. A notícia chegou como um soco. João correu de volta à aldeia, coração acelerado. Encontrou Manuel calmo, limpando os destroços com mãos firmes. Não é sobre eles, meu filho. É sobre nós, e o que construímos. Mas João, protetor feroz, confrontou o líder em uma taverna lotada. Palavras esquentaram, punhos quase voaram, até que Sofia interveio com um vídeo ao vivo no Instagram. Vejam isso, heróis reais, não ódio vazio. A transmissão viralizou, trazendo apoio de ativistas de Lisboa, que organizaram uma vigília pacífica. O primo de Miguel, encurralado pela opinião pública, confessou: meu pai me disse que gente como vocês destrói famílias. Miguel, em um gesto de ponte, convidou-o para um passeio de ATV com Manuel. Na trilha, sob o sol impiedoso, o velho contou histórias da guerra, não de glória, mas de humanidade compartilhada entre inimigos. Odiar cansa mais que amar, concluiu. O jovem, olhos baixos, murmurou um pedido de desculpas, o primeiro passo em sua própria jornada de questionamento. Enquanto isso, o pai de João, agora avô honorário para os sonhos de adoção do casal, lutava contra a demência precoce. Em momentos de clareza, ele pedia um medalhão: diga a Manuel que sinto muito, pela vida toda. João levava-o à casa do veterano, onde os dois velhos trocavam reminiscências, mãos unidas em uma fraternidade improvável. A mãe de Sofia, suavizada pelo tempo e pelas visitas da nora, costurava bandeiras arco-íris para o festival anual, sussurrando: eu errei, filha. Mas o amor ensina. Uma reviravolta pessoal veio para Manuel, uma carta de um sobrinho-neto em França, descendente distante de Henri, convidando-o para um reencontro familiar. Meu avô falava de você, o soldado que salvou seu coração. Aos 96, Manuel viajou pela primeira vez em décadas, apoiado por João. Em Paris, sob a Torre Eiffel iluminada, ele chorou ao ver fotos de Henri jovem, rindo com o mesmo sorriso impulsivo. O ciclo se fecha, disse a João no trem de volta, o medalhão agora compartilhado entre gerações. O outono de 2030 trouxe ventos de mudança nacional. Portugal, com leis progressistas, via o interior ainda resistir, mas histórias como a de São Vicente inspiravam documentários na RTP. Um cineasta de Porto, tocado pelo artigo antigo, filmou Trilhas do Coração, Manuel como narrador, João pilotando cenas de ação simbólica. O premiere em Lisboa foi um triunfo, aplausos de ativistas, abraços de estranhos. Sofia, com sua parceira grávida de uma inseminação assistida, sussurrou: isso é para nossas filhas, um mundo sem bullying. Mas o teste final veio com a saúde de Manuel. Uma queda na varanda, cajado escorregadio na chuva, quebrou o quadril. No hospital, rodeado por sua família escolhida, ele ditou testamento: a casa para um centro LGBTQ+ local, o jardim para João e Miguel. Vocês me deram vida de novo, murmurou, olhos fixos no teto como se visse fantasmas amigáveis. A vigília comunitária durou noites, com a TV separados em círculo, faróis acesos como velas. Quando Manuel partiu pacificamente, ao amanhecer, um arco-íris tingiu as colinas, sinal, disseram, de Henri o recebendo. O funeral foi celebração, fado cantado por Sofia, eulógios de João e Miguel, o ferreiro, agora frágil, carregando o caixão com lágrimas não escondidas. A aldeia, transformada, ergueu uma placa, em memória de Manuel, o veterano que acelerou corações. O novo grupo de jovens, liderado pelo primo redimido, jurou proteger o legado. João e Miguel adotaram gêmeos meses depois, batizando um com o nome de Henri. Sofia e as filhas cresceram correndo em ATVS miniatura, aprendendo lições de empatia ao redor da mesa de Manuel restaurada. O Alentejo, seco e eterno, sussurrava segredos de resiliência, prova de que uma ligação surpreendente pode reescrever destinos. Décadas depois, em 2050, a neta de João, uma engenheira de 22 anos chamada Rosa, em homenagem às flores do jardim, pilotava um drone sobre as trilhas expandidas de São Vicente. O centro LGBTQ+ florescer em academia residencial, atraindo almas de todo Portugal e além. Rosa, que era orgulhosa, contava a história de seu bisavô para visitantes. Ele foi bully, mas Manuel o transformou em herói.
O ódio é só medo disfarçado. Miguel e João, grisalhos mas de mãos dadas, assistiam do alpendre reconstruído, o medalhão passado como herança. Sofia, avó radiante, pintava o mural final, a TVS voando sobre rosas, silhuetas diamantes entrelaçados sob sóis eternos. O ferreiro, em repouso eterno ao lado de Manuel no cemitério da aldeia, deixara uma inscrição: amor vence guerras, e bullying. A ligação surpreendente de um veterano e um piloto não parara no tempo, ecoava em risos de crianças, em motores rugindo para a frente, em corações que ousavam amar sem medo. No Alentejo, onde a terra secava mas renascia, provava-se que até o mais frágil fio pode ser tapeçarias indestrutíveis de esperança.